Paz do Senhor! Mais uma vez estamos no ar neste sábado. Estaremos trazendo um tema muito agradável, família segundo a Bíblia, segundo os princípios bíblicos. E na apresentação eu, Léo Miller. Opa, agora sim, eu, Léo Miller. E na participação especial, nosso amigo e irmão em Cristo, Wellington Fortes. Pode mandar um grande abraço, pode falar o que o irmão, dar uma saudação aí, pode dar inicialização na programação, irmão. Vamos lá então, uma ótima boa noite a todos. É com muita alegria, também uma satisfação que nessa noite nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre a família. A família que é algo fundamental de tudo que nós podemos escolher como principal em nossa vida, como construção da nossa história. A família, ela se encontra em primeiro lugar. Então nessa noite nós iremos tratar sobre esse assunto muito importante. Vamos aqui debater também muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas sobretudo tratar com muito amor, carinho e direcionamento do Espírito Santo para falar para você que Deus, Ele ama você e Ele tem um projeto para mudar a sua história e para transformar a sua família. Muito bem, irmão Wellington, muito bem, boa apresentação. O irmão Wellington é um homem que tem abençoado grandemente, ele tem se destacado muito bem na área da palavra de Deus, é um homem que entende, sabe do que fala e hoje está nos prestigiando com a sua presença. E estaremos falando um pouco sobre os princípios da família, do casamento, da família segundo os princípios bíblicos. E eu estou um pouco atrapalhado hoje porque é uma presença ilustre, né? Temos sempre nosso irmão em Cristo, Michael Alexandre, que hoje infelizmente não pôde estar presente para nos acompanhar. E estaremos falando então esse tema, família segundo os princípios bíblicos, e eu vou dar início e o irmão Wellington vai dar continuidade. A família é um projeto do próprio Deus, estabelecido desde o princípio da criação. Ela é a base da sociedade e também da vida espiritual, pois através dela aprendemos valores, cultivamos relacionamentos e transmitimos a fé às próximas gerações. Irmão Wellington, continuidade. Então, quando nós olhamos para essa introdução, nós olhamos como o principal e o fundamental da criação do nosso Criador, o Criador que nós chamamos de Deus, é a família. Quando nós olhamos lá para Gênesis, olhamos e entendemos qual é o verdadeiro projeto e o significado da família, nós começamos a entender um pouco do amor de Deus para a nossa vida. Quando Deus primeiramente ele cria o homem e coloca lá no jardim, Deus ele começa a olhar aos animais que haviam uma companhia, e olhando para o homem, ele pôde ver que ele também estava se sentindo só, e decidiu então fazer para ele uma adjuntora. Quando nós olhamos para essa palavra adjuntora, muitas pessoas costumam a pensar que é colocamos aqui como se fosse uma diminuição. Jamais. A missão de adjuntora de uma esposa, de uma mulher, leva ao seu marido ao sucesso, ao fracasso. É essa a verdadeira missão de uma adjuntora. Então, quando Deus ele cria a mulher, ele está criando primeiramente a constituição familiar, a primeira família, que é constituída por Adão e Eva. Muito bem, meu irmão. Muito bem colocado. A primeira família foi constituída no Éden, por Adão e Eva. E o projeto de Deus sempre foi que o homem não vivesse só. Por isso criou para ele uma esposa, uma adjuntora. E essa adjuntora seria a pessoa qual daria para ele o suporte o qual que ele iria precisar no dia a dia. Muitas vezes o homem tem que carregar sozinho a casa inteira, São contas para pagar, são problemas para resolver. Isso pesa muito nas costas do homem. E tanto no lar cristão quanto no lar secular, numa vida de uma pessoa que não é cristã, os pesos são os mesmos, Então Deus constituiu a família para que ambos pudessem viver em harmonia e pudessem gerar filhos e a partir daí se tornar uma família feliz, um contribuindo com o outro. Nós temos temos um esboço aqui a respeito de como
Tudo começou a partir do nascimento de Adão, da criação de Adão e Eva lá no Éden, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18 disse: E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, conforme o Wellington falou, falhei uma adjutora idônea para ele. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Então, temos aqui 3 princípios fundamentais, né? Deixar a família, deixar o pai e a mãe, unir-se à sua esposa e tornar-se uma só carne. Por que só uma carne? É como nós conversamos na live passada, né? Ofendeu a esposa é o mesmo que ofender a mim, porque ela é parte de mim, ela é metade de mim. Então, se alguém fizer mal para minha esposa, obviamente eu vou sentir essa mesma dor, esse mesmo sofrimento, e não vou permitir que isso vá adiante. Com certeza eu vou tirar satisfação, vou ver o que está acontecendo e vou tentar resolver essa situação. E da mesma forma, a mulher, quando alguém fala mal do marido dela, ela não se sente à vontade, ela fica constrangida porque ela conhece o marido dela, ela sabe que é ele que coloca o pão na mesa, é ele quem acorda cedo todos os dias. Lógico que há casamentos onde o casal trabalha unido, os dois tem que acordar cedo, vão para a labuta cedo, né? Vão para o trabalho cedo e aí a carga é dividida, né? Mas muitas vezes não acontece isso, né? Tem casamentos mais tradicionais onde somente o homem trabalha e a mulher cuida do lar, né? Então, Wellington, continuidade na programação. Fique à vontade. Então vamos lá. Quando se fala em tornar-se-ão uma só carne, é um assunto bem complexo de se tratar. É verdade. Assim como o irmão Léo falou, eu quero também acrescentar, quando se fala em uma só carne, também está ligado à família que tem apenas um propósito único. As pessoas costumam se envolver em relacionamentos cujo o propósito é totalmente diferente daquilo que elas pensam. Então o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, um sonha uma coisa, o outro está sonhando totalmente diferente e as coisas não se dizem com aquilo que eles precisam, que é se tornar uma única só carne. Quando eu falo uma única só carne, é necessário entender que quando se fala em oração, a oração que eu me preocupo com o meu marido, com a minha esposa, precisa estar na minha boca quando eu dobro os meus joelhos. Senhor, abençoa minha esposa onde ela estiver. Abençoa minha esposa onde ela colocar a planta dos seus pés, assim como também o meu esposo. Há um testemunho muito lindo que eu escutei na internet esses dias de uma moça jovem ainda, quando estava na casa da sua mãe, entrou na lavanderia e viu a mãe dela lavando as meias do pai. E enquanto lavava, ela orava e chorava. Deus abençoa. Senhor, guarda os passos do meu marido. Isso é se tornar uma única carne. É entender que um verdadeiro propósito precisa ser estabelecido dentro da família e os dois precisam estar alinhavados com esse propósito. É verdade, meu irmão. Muitas vezes o homem pensa que a adjutora é aquela que tem que ficar abaixo dele. Na realidade, o homem foi posto por cabeça e a mulher foi posta por base. Um corpo é uma base e uma cabeça sem um corpo não tem nenhum valor, assim como um corpo sem cabeça não tem nenhum valor. E a preocupação hoje é de que os casais entendam que um precisa do outro, não é o homem mais forte que a mulher, o homem é o dominador, não. O homem é o provedor, é o sacerdote, é o amigo, é o companheiro, é aquele que cuida, é aquele que zela, e a mulher é aquela que ora, é aquela que fica na retaguarda, pedindo: Senhor, cuida do meu marido, Senhor, abençoa ele, que ele possa conseguir uma posição melhor na empresa, que ele possa crescer profissionalmente, que ele adquira um salário melhor, para que possamos ter uma vida melhor. Muitas vezes a pessoa quer uma vida melhor, mas muitas vezes não ora, não busca, não se dedica a Deus, e a Bíblia fala que sem oração é impossível chegar até Deus. Não há outra maneira de chegar a Deus a não ser por intermédio da oração. Então nós vemos aí que o casal unido ele consegue conquistar muito mais bênçãos, né? Agora, se o homem pensa que ele é o cabeça e que é ele que tem que prover tudo, que é ele que tem que resolver todos os problemas, que é ele que é o único que pode todas as coisas, e aí acaba quebrando a cara, porque se ele não estiver dando apoio, não te dando valor para aquela que está ao lado dele, que é metade dele, que é parte da vida dele, como é que ele vai conseguir sozinho, né? Então, se fosse para viver sozinho, Deus não teria feito uma parceira, uma companheira, uma adjutora,
Deus teria feito somente Adão e teria deixado ele no jardim do Éden. Porém, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e deu a ele uma adjutora, uma companheira, alguém para auxiliá-lo nas tarefas do dia a dia. Irmão Wellington. Então, quando se fala em construção de família, é algo de fato muito importante ressaltar a mudança que houve no constituir uma família. Quando nós olhamos para os nossos avós, a maneira que eles constituíram a família deles é totalmente diferente do que hoje acontece. Se conheciam uma moça, se olhavam, trocavam olhares, tudo em respeito. Se faziam visitas, o famoso filó, que os antigos costumam dizer, iam lá, conversavam com o pai concedia a mão, era todo aquele enredo para então acontecer o casamento e então se formar uma família. Já hoje é totalmente diferente. Nós vemos hoje jovens precocemente se envolvendo em relacionamentos cujo o futuro já está traçado ao fracasso. Quando um jovem de 12, 13, 15 anos não entende e não vem já de uma família totalmente formada, se não tivesse, ou melhor, refazendo aqui, se não tiver Deus no coração ou como visão primordial da sua vida, não tem como constituir uma família sadia. Ou seja, toda a família que se envolver ou que for construída a partir dali tem um destino. É destruição, é perdição, é angústia, é tristeza, são brigas. Tudo por causa de um começo sem direcionamento e orientação. Hoje o que nós vemos quando se fala em construção familiar, nós vemos pessoas dando testemunhos falando assim: eu conheci meu esposo numa balada, eu conheci a minha esposa numa festa, numa programação que a gente estava bebendo, se divertindo. Você não escuta mais: eu estava há muito tempo procurando alguém para compartilhar a minha vida, os meus sonhos, os projetos. Eu gastei muito tempo conversando com essa pessoa para que então hoje eu e ela somos uma família. Nós não vemos isso. Nós vemos algo que acontece assim do nada. Saiu, ficou, quando vê já está no relacionamento, quando vê já vem. Nós vivemos num tempo onde a sociedade está precocemente muito adiantada, sem se preocupar com princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Deus, ele criou o homem e a mulher. Mas qual é o princípio disso? Por que Deus criou o homem e a mulher? Não só isso, mas eu quero ressaltar que o homem e a mulher foram colocadas no princípio lá no Jardim do Éden, onde eles tinham tudo para ser feliz, teriam ali todas as possibilidades de sonhar e projetar, teriam Deus todos os dias visitando eles para conversar, e mesmo assim falharam. Então eu pergunto para você que me escuta: acha mesmo que um relacionamento que começa assim, de uma hora para outra, se não tiver Deus, vai dar certo? Não tem como. Eu digo para você que me escuta nessa noite: tem como se envolver num relacionamento e ir levando a trancos e barrancos? Aquele relacionamento que normalmente quando se encontra com as pessoas é para reclamar do marido, é para reclamar da esposa, é para ficar amaldiçoando. Por que eu fui me envolver nesse relacionamento? Tem como viver isso, mas tem como viver também uma harmonia dentro do lar. E essa harmonia, quem pode proporcionar para nós é apenas Deus, através do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou já desde o começo, pela orientação de Deus, oramos por alguém, procuramos alguém que Deus nos direcionou e começamos ali uma família, as coisas começam a ter um rumo diferente. Porque aí nós temos a orientação e as mãos do Senhor sobre a nossa casa. Um conselho que um dia eu recebi do pastor Léo, que me chocou. Enquanto eu estou com a minha esposa amigadamente, convivendo, não casei ainda, não constituí a minha família ainda perante a lei, perante a Deus, eu estou debaixo de maldição. Eu estou debaixo a deixar acontecer qualquer coisa. Eu estou à mercê. Mas quando eu decido entrar pela palavra de Deus, colocar em prática aquilo que Ele me dá a ordem de fazer,
colocar todos os princípios que a gente acabou de dizer, que é se tornar uma única só carne, entender esse princípio. E quem entende esse princípio, entenda você, saber que o seu relacionamento será saudável. Entende qual é o verdadeiro significado de se tornar uma única só carne. Você não pensa no seu bem primeiramente, você pensa no conjunto da sua família. E é tão lindo quando você vê um pai totalmente preocupado com a sua família. Um pai de família, ele deixa de comprar coisas para ele para beneficiar a sua família. Quando nós vemos uma mãe que ela é preocupada com a sua família, com a sua casa, ela deixa o seu ego de lado para educar os seus filhos e amar o seu esposo. Então, quando nós vemos uma família estruturada na palavra, é uma família totalmente diferente, irmão Léo. É uma família que você sente a paz, você sente a harmonia. Mas vocês estão falando disso e eu comecei a minha família, irmão Léo, tudo esculhambado, assim dizer. Aconteceu, agora eu estou já com a minha família, já tenho filhos, o que eu faço agora? Tem chance? É claro que tem. Esse evangelho ao qual eu ministro, ao qual eu entreguei a minha vida, é um evangelho que todos os dias nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade, enquanto nós estamos falando aqui, você tem essa oportunidade. Porque se você hoje está escutando isso, é porque Deus ele quer que você entenda que o projeto de Deus para a sua vida é abençoar você. É transformar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa, seu esposo, mudar a sua vida da água para o vinho. Então, se hoje você está escutando isso, é porque Deus está falando com você. Eu costumo dizer, irmão Léo, que enquanto a gente respira, ainda há oportunidade para Deus transformar a nossa vida. Amém. Então, quando eu falo isso, nessa noite, enquanto você está nos ouvindo, Deus ele tem esse desejo de alcançar você e a sua casa. Então, nessa noite, você pode tomar essa decisão. Sabe, tem muitas pessoas que colocam um plano assim: amanhã eu vou começar na academia, amanhã eu vou começar um projeto fitness, amanhã eu quero fazer algo totalmente diferente. Só que passa os dias e não faz. É a mesma coisa na nossa casa, na nossa família. A gente pode colocar hoje um propósito e nunca fazer. E também nunca vai viver as bênçãos que Deus tem para nossa casa. Mas se hoje nós colocarmos em prática aqui o que nós estamos conversando, colocar em prática a palavra de Deus, é inevitável que as bênçãos do Senhor vão vir sobre a nossa casa. É importante, é muito forte o que o irmão Wellington falou. E é por isso que eu me sinto à vontade com o irmão Wellington falando ao microfone. Eu fico bem quietinho aqui, só escutando. Porque, embora eu já tenha uma certa idade, eu já tive muitas experiências. E uma das coisas que eu aprendi é aquilo que o irmão Wellington falou, que não tem como ser feliz sem a presença de Deus na vida da gente. E meu primeiro relacionamento já começou mal, começou, como a gente diz, ajuntado, né? E eu sempre aconselho, quando eu converso com as pessoas, eu aconselho a conhecer a pessoa primeiro, porque o que aproxima é a aparência, é o aspecto físico, mas o que separa é o conteúdo da pessoa. E muitas vezes a pessoa não está preocupada em conhecer o conteúdo da pessoa. Ela está tão iludida com a aparência, que ele é lindo, que ela é linda, ela é maravilhosa, que aquele corpo perfeito, aquele rapaz que se cuida, que se apresenta bem, que veste uma roupa bem, que tem um perfume cheiroso, aquela moça que tem uns cabelos lindos, tem um sorriso maravilhoso, mas vai conhecer a família dela, vai conhecer o passado dela, vai saber quem é essa pessoa, quem é este homem, quem é esta mulher, vai orar, vai buscar na presença de Deus, o consentimento de Deus, porque muitas vezes o maior problema dos casamentos não é o casamento em si, é muitas vezes um casamento que não é da vontade de Deus, é um casamento que não tem a aprovação de Deus. Muitas vezes Deus já separou um jovem para um rapaz, uma jovem para um rapaz, ou um jovem para uma moça, mas ela é ansiosa, ele é ansioso, não quer esperar, ele quer fazer do jeito dele, ele quer adiantar as coisas, ela quer para ontem, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer ter um lar, ela quer ter uma vida a dois, mas ela não tem preparo, ela ainda não tem conhecimento, ela ainda não foi preparada, ela não foi moldada, ele ainda não foi instruído pela Bíblia como é que ele vai conduzir, porque se o homem simplesmente formar uma família e não tiver uma base bíblica,
ele vai acabar cometendo erros, e esses erros vão acabar trazendo infelicidade para o casamento, porque se não tiver uma estrutura bíblica, ele não vai conseguir proporcionar ao casamento aquilo que ele deveria proporcionar, entende? Então esse tema é muito profundo. O casamento ele tem que ser segundo, a família tem que ser segundo a Bíblia, né? Por que segundo a Bíblia? Porque ali a Bíblia instrui como começou o primeiro casamento, como é que começou a primeira família, como tudo começou, e hoje não é diferente. Esse negócio de um homem ter muitas mulheres ou uma mulher ter muitos homens, isso não é da vontade de Deus, porque se fosse assim, Deus não colocaria somente Eva na vida de Adão, teria feito mais do que uma mulher, teria feito 2, 3, 4, não sei, teria feito muitas mulheres. Então, o homem, quando conhece uma mulher, ele decide ser dela e ela ser dele, agora é somente monogamia, é somente um do outro, o outro do um, né? Então é dedicação, é se doar, é abrir mão muitas vezes das próprias vontades para poder fazer com que o outro esteja feliz. Se minha mulher estiver feliz, eu vou estar feliz também, mas se ela estiver triste, certamente eu vou estar triste, porque ela é metade de mim. Tudo que ela sofrer, eu vou sofrer também. Irmão Wellington conduz o programa, que agora eu vou tomar um chimarrão. Então vamos lá. Assim como o irmão Léo estava falando, é uma grande verdade, e podemos dizer com toda certeza que tudo que começa sem Deus tem um destino trágico. Mas, como nós estávamos falando, tudo tem uma solução. E eu costumo dizer que essa solução ela tem nome. E esse nome é Jesus Cristo. Hoje, assim como o irmão Léo estava falando, não se gasta mais tempo para conhecer ninguém. Assim, hoje nós estamos falando de jovens, né? Certa vez uma jovem chegou para o seu pastor e falou assim: pastor, eu conheci um rapaz lindo, perfeito, inteligente, só que ele tem um defeito, pastor. E o pastor perguntou: qual é esse defeito? Ele bate na mãe dele. Será que esse casamento então é de Deus, pastor? O pastor ironizou e falou assim: de Deus eu não sei se é, mas que essa senhora precisa parar de apanhar e bater numa moça mais nova, precisa. Ela falou: Deus o livre, pastor, não quero não. Eu falei: exatamente, é conhecer, se gastar tempo. A maioria hoje das famílias se começa numa gravidez precoce. Aconteceu algo que não foi pensado nem planejado, mas é como eu estou dizendo e volto a dizer, tudo tem solução. Mas vamos agora voltar um pouco ao assunto, irmão Léo, sobre a família e a missão que nós temos. Tem um dado muito importante que eu estava lendo, é que apenas 41% da família brasileira é 41% formada de pai, mãe e filhos. Nós vemos também muitos papéis onde a esposa precisa tomar a primeira missão, que é ser o homem da casa. E quando isso acontece, princípios são quebrados e maldições são abertas. Papéis invertidos? Papéis invertidos, exatamente. Então, quando nós vemos homens totalmente frouxos, assim dizendo, quando nós vemos... Só ergue um pouquinho o microfone para cima para captar melhor a voz. Pega aqui assim. Mas assim, do lado assim? Não, o microfone capta aqui, ó. Do lado assim. Isso. Deixa eu dar uma ajeitadinha aí pra ti. Assim. Aí. Amém. Pega bem tua voz. Aí, agora sim. Então agora com os ajustes técnicos, agora nós podemos continuar. Então, como eu estava falando, quando nós vemos então para uma família que o homem não desempenha o seu papel para o qual foi chamado e deixa a mulher assumir esse papel, complicações vão surgir. Por que eu costumo dizer isso? É como um caso, e eu sei que é polêmico isso que eu vou falar aqui, mas entenda por bem. O problema não está quando acontece o adultério. O problema é das famílias que vão surgir depois. Porque o homem vai seguir a sua caminhada, vai conhecer outra mulher, a mulher vai seguir a sua caminhada, só que os filhos no meio desse jogo, desse contraste, desse acontecimento, vão crescer com revolta, né? Exatamente, mas não só isso, vão crescer pensando que isso é o correto a se fazer. Mais um problema terrível. Porque quando viram o pai e a mãe tratar de um problema que para eles não teve solução,
e a única solução foi o divórcio, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão repetir. Então, se eles viram os pais se divorciarem, a grande probabilidade deles fazerem a mesma coisa é alta. Porque eles viram, se meu pai não conseguiu, se minha mãe não conseguiu, por que eu vou? Então, quando se fala em família, nós precisamos entender que o homem e a mulher, ela precisa ser exemplo dentro do lar. Lembra que eu falei para vocês que quando se fala que nós precisamos às vezes deixar o nosso ego de lado para que o nosso cônjuge passe a ser beneficiado? Isso é uma grande verdade. Porque enquanto nós, irmão Léo, enquanto homens, dentro do nosso lar, nós temos uma responsabilidade. Deus nos deixou a seguinte orientação: nós precisamos dar a nossa vida assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. E quando se fala dar a vida, está dizendo, trabalhe para que a sua família não passe necessidade. Faça o que for necessário. Olha, se você precisa mudar, então mude, porque a sua família depende de você. O Luciano Subirá algo que para mim me impactou. Ele falou assim: eu e o meu filho fomos mudados porque o meu pai tomou uma decisão de servir a Deus, mas não qualquer decisão, uma decisão de viver um evangelho verdadeiro. E isso fez com que eu e o meu filho e as nossas famílias fossem alcançadas. Então você entende, irmão Léo, que através da posição de um homem pode mudar toda uma geração? Então não importa olhando para você, a minha família vem totalmente desestruturada. A minha família não tem os parâmetros bíblicos, mas uma família estruturada e com parâmetros bíblicos pode sair de você. Nós podemos fazer essa construção com Deus. Nós temos essa opção. Nunca deixar a esposa que um dia a gente olhou, sonhou, quis casar com ela, quis ter filhos com ela, ou assim mesmo a esposa olhar para o esposo e dizer: agora eu estou cansada, e simplesmente deixar passar batido todos os sonhos e projetos inicialmente, e então quebrar os princípios de Deus. Nós precisamos entender que a misericórdia